Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um capítulo da série Mergulhando no Evangelho. E nessa série a gente vai mergulhar no livro de João, é a nova série que nós estaremos juntos aqui, mergulhando em cada capítulo, versículo. Particularmente o Evangelho de João é um dos meus preferidos, o quarto evangelho escrito pelo apóstolo João. Especifica o relato, né, da sua convivência, do seu testemunho ocular a respeito do que ele conheceu, do que ele conviveu de Cristo, e vem de encontro a gente aqui para nos acrescentar, nos edificar, nos ensinar e agregar na nossa comunhão com Jesus, com o Pai, para que a gente possa crescer em graça, em conhecimento, na verdade de Deus, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouquinho da introdução desse livro, que é o objetivo, né, o público-alvo, que época que foi escrito, por que foi escrito, né, para a gente entender um pouquinho também esse contexto, para a gente assimilar aquilo que João vai estar explicando ao longo do livro, tá bom? Então vamos fazer uma oração para a gente iniciar essa meditação e logo em seguida a gente vai ler aqui a introdução, tá bom? Feche os seus olhos, vamos falar com o Pai. Pai querido e amado, nós te agradecemos e te louvamos pelo alto privilégio de estarmos aqui meditando na tua palavra. Obrigada, Jesus, por essa mensagem, por ter usado o teu apóstolo, o discípulo João, para escrever com tanta riqueza de detalhes, meu Pai, a respeito do Senhor, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, faz-nos entender qual que é a tua vontade, meu Pai, que o Senhor venha nos capacitar paralelamente para que possamos pôr em prática, para que possamos vivenciar essa palavra viva, eterna, que ela produza frutos no nosso interior e que isso se reflita no nosso exterior, através da nossa vida, meu Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Então vamos ler aqui a tradução da Bíblia que nós usamos, como vocês sabem, quem já nos acompanha, é a linguagem NVT, Nova Versão Transformadora. E a gente vai ler aqui um trechinho da introdução desse livro, né, como nós falamos, para a gente poder logo em seguida começar o capítulo 1, tá? Então diz assim, presta atenção. João escreveu o seu evangelho para inspirar fé. Ele teve um relacionamento bastante próximo com Jesus, o que se reflete no modo como seu texto retrata o Senhor. João se referia a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava, e seu relato de vida de Jesus se tornou o evangelho amado da igreja. Nele encontramos Nicodemos, o desconfiado Tomé, Lázaro e a mulher samaritana junto ao poço. João nos transmite as palavras mais memoráveis de Jesus, seus sermões mais longos e seus milagres mais significativos. Em sua narrativa, temos o encontro pessoal com Deus. Aí diz aqui sobre o contexto, né? No final do primeiro século, havia uma pequena comunidade de cristãos na antiga Éfeso. Éfeso era a cidade natal de João, é ali onde ele morava. E como vocês muito sabem, João, nesse reino aqui da época do imperador Domiciano, ele foi expulso de Éfeso, né? Ele foi exilado na ilha de Patmos, onde a gente fica sabendo lá, né, também nas cartas dos evangelhos que ele escreveu, e lá que ele teve a revelação do livro de Apocalipse também. Mas o principal destinatário, digamos assim, era para essa cidade, como também para os arredores, onde já tinha se estabelecido
a comunidade dos cristãos, né? A igreja já tinha se formado, e ele tem o intuito de enviar essa carta para fortalecer, para fazê-los conhecer ainda mais sobre Jesus, né? Fortalecer a fé, avivar a fé daqueles cristãos que estavam passando por momentos difíceis de perseguição. Então, nesses momentos é natural que a nossa fé, se a gente não tiver bem firmada nas palavras de Cristo, pode correr o risco de estremecer, de desanimarmos, né? Então ele envia essa mensagem com o objetivo de fortalecer a fé dos irmãos. Então, no final do primeiro século, né, havia uma pequena comunidade de cristãos na antiga Éfeso. Seus membros tinham ouvido Paulo e João relatarem a extraordinária história de Jesus e haviam se fortalecido na fé sob a liderança desses apóstolos. Embora houvesse muitas histórias sobre Jesus em circulação, João tinha suas próprias lembranças e percepções desses acontecimentos, né? Lembrando que João era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Além dos 12, existiam fatos ali nos evangelhos que a gente pode lembrar que Jesus chamava para junto, né, para acompanhar Pedro, Tiago e João. Então, João testemunhou eventos mais particulares de Jesus, como, por exemplo, no Monte da Transfiguração, aonde ele viu ali, né, Elias e os profetas, e Jesus ser transfigurado, né, ter o rosto iluminado, eles presenciaram esses acontecimentos. João estava ali presente junto com eles. Mais adiante, em sua vida, registrou seus relatos e ofereceu aos seus seguidores, e a nós, o quarto evangelho. Como evangelista, pastor e teólogo, João desejava, acima de tudo, que seus seguidores crescessem, melhor dizendo, que Jesus era o Filho de Deus. Tá lá em capítulo 20, né, versículo 30 e 31. Olha qual o objetivo, né, de João, ele descreve assim lá em João 20. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Então, qual que era o objetivo de João ao escrever esse livro, né? Ao escrever essa carta? Para que eles para que os cristãos de fato crescem que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. E tenhais vida em seu nome. Despertar e fortalecer a fé, né? Era o objetivo. Apresentar Jesus como Messias, Filho de Deus. Então, quanto mais a gente cresce no conhecimento, na graça, no entendimento, mais a gente tem essa vida, mais a gente se conscientiza dessa verdade, mais a nossa fé cresce. Então, a gente precisa estar sempre mergulhando, sempre buscando, sempre tendo esse relacionamento ativo, né? Para que a gente venha desfrutar dessa vida, né? Que ela venha permanecer em nós, né? Nós venhamos permanecer em Cristo e ele permanecer em nós. E aí diz: João sabia que, diferente dele, aquelas pessoas não haviam tido o privilégio de ver muitos sinais e milagres de Jesus. A autoridade de João e sua experiência profunda com Jesus transparecem em todas as histórias que registrou. Como importante testemunho ocular da vida de Jesus, João foi a fonte de vários relatos provenientes das longínquas Judéia e Galileia. João tinha ouvido, visto e tocado a palavra da vida. Falou, aí como nós falamos, falou de Nicodemos, do novo nascimento, descreveu o milagre realizado em Caná e registrou muitos outros episódios. Um detalhe importante que João, ele tinha ali um conhecimento mais a fundo da língua grega, né? E era a cultura a qual o povo de Éfeso ali estava infiltrado. Então, a gente vai ler sobre o que ele explica a respeito do verbo, né? Se fez carne, era um termo que eles estavam ali conhecendo, né? Porque eles saíram da língua, né? Hebraica e eles estavam ali inseridos em uma outra cultura.
Então, eles precisavam serem reforçados a respeito do significado daquela mensagem que eles estavam tendo ali, né? Para não se desviar ali interpretações e tudo mais, até porque nessa época também vieram mensageiros do evangelho querendo deturpar a mensagem de Cristo. Então, ali a necessidade de ficar registrado. E um detalhe importante que a gente vê sobre o verbo, né, que aqui para nossa tradução da língua portuguesa, né, está descrito em algumas Bíblias. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne. E na língua original, que é no grego, esse livro de João ele foi escrito na língua grega, o termo verbo, palavra, ele é originado da palavra logos, né? E logos, além de ter esse objetivo, esse significado da nossa língua de palavra, de verbo, na filosofia grega ele tem um significado mais abrangente, que é importante a gente também ler aqui um pouquinho, que diz o seguinte: na filosofia grega, a palavra logos, ela tem um significado mais abrangente, que pode ser também razão, pensamento humano, princípio de ordem universal de tudo que existe. Então, a intenção que ele queria passar com essa palavra, com essa mensagem, é que Jesus encarnou e quis realmente nos passar essa mensagem principal, essa mensagem original, o objetivo da nossa criação, da nossa existência, da razão humana. Então, esse é o significado da palavra logos, né? Que para a nossa língua foi traduzido verbo, palavra. Então, vamos continuando aqui. Aí diz, o público-alvo, né? Como a gente falou, é bem provável que João tenha escrito o seu evangelho para os cristãos judeus que viviam fora de Israel, no mundo mediterrâneo. Aos poucos, eles estavam perdendo a compreensão da língua hebraica, como a gente falou, e se viam presos entre cultura judaica e cultura grega. O conhecimento de João sobre os outros povos, ali o contexto judaico-palestino, transparece em todo o seu evangelho. João parte do pressuposto que seu público não conhecia alguns dos aspectos específicos de Jesus. Explica, por exemplo, que rabi é um termo grego que significa mestre e fornece um nome alternativo para o Mar da Galileia. Ao mesmo tempo, João supõe que seus leitores sabem das tradições, dos conceitos e das festas judaicas. É provável que também conheçam a história básica apresentada no Evangelho de Marcos, por exemplo. João se refere à prisão de João Batista sem fornecer um relato completo. Então, ali ele está tendo uma riqueza maior de detalhes em assuntos que ele precisava reforçar, esclarecer. E outros assuntos eles já conheciam, já eram familiarizados, então João está ali querendo reforçar a principal essência, os principais fundamentos ali, a necessidade daquelas pessoas, que vai nos agregar muito também, tá bom? Então, é isso, essa foi a introdução, a gente entendeu o público para qual, o objetivo para o qual João escreveu, para a igreja naquela época e para nós até os dias de hoje, tem nos feito entender a vontade de Deus de uma forma tão profunda, né? Tão rica. Então vamos começar a ler aqui, né? Capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Então aí fala, né, nesse título, Cristo, a palavra eterna. Então, em outras ocasiões, Jesus fala que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Que a palavra de Deus ela é eterna, ela não muda, Deus não muda, né?
aqui ele está se revelando plenamente. Quando Cristo veio encarnado em forma humana, a palavra de Deus se fez carne, a palavra que deu vida a tudo que existe, a palavra que, com a palavra da sua boca que falou, haja luz e houve luz, haja os animais, formou o homem, enfim, estava lá desde a criação. Cristo é a palavra eterna. Então, quando nós ouvimos sobre que Deus ele né, ele não muda, nós estamos entendendo, também compreendendo, quando ele se revelou, por exemplo, parcialmente lá no Monte Sinai para Moisés, e Moisés perguntou para ele, quem você é? E ali a voz na sarça ardente, né, como a gente conhece, respondeu, eu sou o que sou. Ele falou só isso, eu sou o que sou. Porque muitas pessoas falam, Deus não existe, Deus existe. Não, Deus não existe. Deus, ele é. Ele é o criador de tudo. Ele é o dono de tudo. Sem ele, nada do que, né, a gente veio e tem aqui existiria. Então, Jesus também, ele fala, eu sou a palavra eterna. Então, a gente tem que entender qual que é a vontade de Deus. Tem até uma canção que a gente canta muito aqui na igreja, da Tamires Garcia, que fala, o refrão é assim, você é, ninguém te muda. E, de fato, Deus ele é. E não temos como mudá-lo, a sua essência, mudar quem ele é. Nós que temos que tomar conhecimento de quem ele é, de qual que é a sua palavra, de qual que é a sua vontade, para que a gente possa se submeter a ela, para que a gente possa obedecer, para que a gente possa, de fato, nos reconciliarmos com ele, né? E Jesus veio trazer essa luz e nos revelar plenamente a vontade de Deus, para que houvesse a redenção, para que houvesse salvação, para que houvesse essa reconciliação com ele, né? E aí diz, né? Aquele que é a palavra possuía a vida e a luz brilha na escuridão. E a gente vai ler mais para frente que ele veio para iluminar o homem que estava na escuridão, na morte espiritual, que estava desconectado de Deus, impelido pela sua natureza humana pecaminosa e desconectado do Criador. Aí diz no versículo 6: Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio do seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aqui está falando de João Batista, né? João, o apóstolo, está escrevendo sobre João Batista. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então aqui está falando, né, que ele resplandeceu a glória de Deus. Jesus era Deus encarnado, era a imagem do Deus invisível. Ninguém nunca tinha conhecido Deus plenamente. Parcialmente, sim, através da lei de Moisés, ele revelou, criando ali a nova civilização, né, do povo judeu que tinha sido escravo lá no Egito. Ele fundou a nova nação de Israel, ele estava ali separando o seu povo, o povo escolhido, que ele tinha
prometido, né, a Abraão, a descendência, para que a gente pudesse conhecê-lo, a vontade dele, mas plenamente só o conhecemos por meio de Cristo, né? Que foi prometido lá na lei, nos profetas, para que pudéssemos conhecer a Deus de fato e de verdade. Então isso já estava profetizado e ali ele se manifestou, habitou entre nós, né? Cheio de graça e verdade. E versículo 15: João deu testemunho dele quando disse em alta voz: Este é aquele a quem eu me referia quando disse: Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Então ali a gente estava tendo a oportunidade de conhecer o Pai através do Filho, né, que encarnou, Jesus. Então quando a gente vê o Filho, a gente vê o Pai. Quando a gente lembra de quando Natanael, Filipe perguntou para Jesus, mestre, mostra-nos o Pai. Porque ele estava falando do Pai, e aí Filipe falou, mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus falou, Filipe, quanto tempo eu estou com vocês? Em outras palavras, eu comi com vocês, eu dormi com vocês, eu viajei com vocês, eu conversei várias vezes, estive em todos os momentos. E tanto tempo estou com vocês e vocês não têm me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Então ele falou, desperta, Filipe. É só olhar para mim que você vai conhecer o Pai. Então, a dificuldade, né, ali, às vezes, da pessoa não entender isso, sabe? Você tem que ler aqui, João, e entender a preciosidade disso. Que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, o Filho único de Deus revelou quem era Deus. Então, vamos prestar atenção, vamos comer aqui o que João está falando, os diálogos de Jesus, os pensamentos de Jesus, as reações de Jesus, o que Jesus falou, o que Jesus fez, como ele reagiu, em todas as circunstâncias, para a gente se amoldar ao seu caráter, para a gente se amoldar a isso que ele ensinou, porque aí vai saindo essa natureza pecaminosa da gente, que a gente herdou dos pais, das gerações passadas, né, do pecado, enfim, que a gente carrega naturalmente, né, que a gente herdou, mas a gente, através dessa palavra, a gente se limpa dessas crenças erradas, dessas cargas negativas, da carga do pecado, e vai nascendo uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração. Isso é o verdadeiro novo nascimento. É quando a gente morre para a velha vida, para a velha natureza, para os velhos hábitos, para os velhos pensamentos, para as velhas crenças, né? E o povo judeu também teve que passar por essa transição, porque aqui Jesus estava falando, trazendo uma nova aliança. Eles estavam acostumados com a aliança antiga, eles tinham obrigações, tinham rituais, tinham pensamentos, né? Leis que eles cumpriam da antiga aliança. Mas aqui Jesus estava trazendo uma nova aliança, uma nova e eterna aliança. Como, por exemplo, quando eles pensavam que podiam se vingar olho por olho, dente por dente. A lei era assim. Você matou, então alguém matou alguém da sua família, então você pode ir lá matar a outra pessoa da família dele. Alguém te roubou algo, então você pode ir lá e pegar e tomar aquilo que o outro havia tomado. Só que agora a lei de Cristo era diferente. Era uma nova aliança. E aí ele fala, né? Não é mais olho por olho, dente por dente. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Se alguém vier tomar a capa sua, dá também a túnica. Não crie caso. Não queira
fazer justiça com as próprias mãos. Não, 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 agora é diferente. É isso, essa é a plena vontade de Deus. Então, ele veio revelar essa vontade. Aí diz, né? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único o revelou. Aí diz no versículo 19. O título é A Palavra Demonstra Sua Glória. Este foi o testemunho de João, quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você? João Batista, gente, como a gente falou lá no Evangelho de Mateus, a gente explicou, ele era da linhagem sacerdotal. O pai dele, Zacarias, era sacerdote no templo. E, naturalmente, né, os filhos dos sacerdotes se tornavam também sacerdotes, levitas. Era passado esse legado de geração em geração. Porém, ali, naquele momento, naquela altura, o templo já havia se corrompido. Ali, os sacerdotes, aqueles líderes religiosos, eles tinham se corrompido, eles já não estavam mais fazendo puramente aquilo que era da vontade de Deus. Então, João Batista, ao invés dele estar no templo, onde era o lugar dele, ele foi para o deserto. Ele foi para o deserto anunciar o caminho de Jesus, anunciando para que aquele povo se arrependesse, que era chegada a hora da redenção. E aí diz, né? Aí lá os sacerdotes e os levitas ficaram sabendo que ele estava pregando, que ele estava batizando, que ele estava falando um monte de coisas a respeito do Messias, e aí eles mandaram, né, perguntar: quem é você? Ele respondeu com toda franqueza: eu não sou o Cristo. Então, quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? E ele falou: não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? E João respondeu com as palavras do profeta Isaías, que dizia: eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Então ele falou: não sou o Cristo. A glória não é minha. Eu só sou uma voz que prepara o caminho do meu Senhor, daquele que é maior do que eu, que existia desde o princípio, muito antes de mim. A mesma coisa é a gente. A gente é um tipo de mensageiro de João Batista, né? Que nós não somos a luz, nós não somos não somos o Messias, não somos a luz, nós somos a voz que anunciamos a ele, que refletimos a sua luz, né? E como ele fala ali, não era a luz, mas veio para mostrar a luz. Então, os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? João lhes disse: eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. Ele está falando de Jesus, né? Aí, versículo 28 diz: esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado ao leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Versículo 29. Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então, João deu o seguinte testemunho: vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com águas, disse-me: aquele sobre o qual você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Então ele não sabia quem era Jesus fisicamente, né? Mas ele tinha sido revelado que quando ele visse alguém receber como uma pomba o Espírito Santo,
esse era o Messias, né? E aí ele diz, né, no versículo 34, eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então aqui ele falou, né, que testemunhou que Jesus era o Filho de Deus porque ele já tinha recebido essa pré-revelação antes e simplesmente se cumpriu, né? Se aconteceu o que tinha sido revelado. Aí no versículo 35, os primeiros discípulos. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Aí diz no versículo 39: Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão, Simão, e lhe disse: Encontramos o Messias, isto é, o Cristo, né? Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: Você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isso é, Pedro. Então Jesus já olhou para ele e já falou: Você que é filho de João, mas será chamado Cefas, que era o Pedro, né? No 43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse: Siga-me. Felipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Aí Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: Encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Aí 46 diz: Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por que ele teve essa exclamação? Nazaré era um povoado simples, né? De gente humilde, de gente que, aos olhos da sociedade, né, tinha esse preconceito, né, de um povo que era, digamos assim, ignorantizado, um povo de condição humilde, né, um povo que não tinha muita instrução, digamos assim. Mas aí por isso que Natanael falou, né, porque ele já era uma pessoa mais letrada, né, uma pessoa que tinha mais conhecimento, falou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha o preconceito, né, que a gente tem muitas vezes de julgar pela aparência, né, e tudo mais. E Jesus veio em forma humana de forma tão simples, nasceu em uma manjedoura de uma família de pessoas humildes, porém íntegras, tementes a Deus, né? Maria, José eram pessoas tementes a Deus e, porém, simples, né? Que tiveram que fugir, que não tinha lugar para se hospedar, né? Deus não teve nenhum regalo, digamos assim, para enviar o filho dele a esse mundo, né? Ou um lugar especial que ele pudesse nascer. Não, ele nasceu em um estábulo, uma manjedoura, no meio ali de animais, né? Foi ali que o nosso Senhor nasceu e também depois morou numa comunidade onde tinha pessoas que aparentemente, né, para a sociedade não tinha muito valor. E aí, quando o versículo 47 disse, né, Jesus viu Natanael se aproximar e disse: Aí está o verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Embora Natanael tivesse falado embora Natanael tivesse falado isso, né?
Aí a gente poderia julgar Natanael, tá vendo? É um preconceituoso, né, e tudo mais. Só que, olha o que é interessante a gente entender, gente. Natanael estava inserido ali naquele contexto. Então era tudo que ele tinha aprendido, era o que ele tinha vivenciado, o que ele tinha ouvido, era a forma como a sociedade ele via, né? Então ele, digamos assim, ele falou não num tom de maldade, mas era o que as pessoas, digamos assim, acreditavam, e não era uma coisa de maldade da parte dele. Tanto é, a gente vê o testemunho que Jesus falou, né? Jesus viu Natanael, se aproximou e disse: Aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Aí diz no 48: Como o senhor sabe o meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: Vi você sobre a figueira antes que Filipe o chamasse. E aí ele falou no 49, exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Quer dizer, por causa desse detalhe que Jesus tinha apontado sobre ele, ele já ficou ali já admirado, né? Já reconheceu Jesus. E Jesus lhe perguntou: Você crê nisso porque eu lhe disse que eu ouvi sobre a figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E acrescentou: Eu lhes digo a verdade, você verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então aqui a gente vê o relato, né, de João falando a respeito de Jesus, que ele era o Deus encarnado, que se manifestou, que se materializou aqui para revelar a vontade de Deus. Ele era a luz que trouxe, né, essa luz aos homens que estavam na escuridão, que estavam submersos, né, na ignorância, no pecado, né, no conhecimento de Deus parcial, né? Muitas coisas eles não, até aquele momento eles não eram condenados porque, obviamente, eles não sabiam da plenitude da vontade de Deus. Mas a partir daquele momento que eles estavam ouvindo Jesus, ouvindo a respeito da vontade do Pai de forma plena, então eles teriam que se posicionar, eles teriam que tomar uma atitude de seguir Jesus, de ser discípulo de Jesus, de abrir mão da sua tradição, de mudar a sua mente, mudar a sua mentalidade, mudar a sua forma de interpretar o mundo, a sua cosmovisão da vida, das pessoas, né? Então era uma transformação muito grande que ali eles estavam, né, tendo que passar. Então, as pessoas, por mais que, por exemplo, por que ele afirmou que Natanael era um homem íntegro? Porque Natanael procurava executar a lei, procurava cumprir ali, né? Lógico que não de maneira plena e perfeita, porque o único que conseguiu fazer isso, nós lemos lá na frente nos evangelhos, foi Jesus, né, que foi o Cordeiro perfeito de Deus, que não teve nenhum pecado. Os outros eram todos pecadores, né? Necessitavam de arrependimento, mas à medida do possível ali do que Natanael conhecia, ele procurava ser aplicado, ele procurava ser sincero, ele procurava ser um homem íntegro. Mas agora ali estava sendo apresentado para eles um novo e vivo caminho. De fato, ali eles teriam que abrir mão, eles teriam que renunciar, eles teriam que se despojar, né, do, do, vi, da, do vinho velho, né, para receber um vinho novo. E aí eles teriam que realmente crer que Jesus era o Messias, porque para segui-lo, eles precisavam crer que aquilo que ele estava falando era vindo da parte de Deus. Por isso, a necessidade de crer que ele de fato era o Messias para poder segui-lo. Então, por isso Jesus fez muitos sinais, milagres, né? Mas o principal sinal de todos, sem dúvida, de fato, era a ressurreição. Só que a gente vai ler ao longo do Evangelho de João o quão aquele povo era endurecido, né? Mesmo, mesmo tendo a luz ali diante deles, mas eles rejeitaram, né? O seu povo o rejeitou, na sua maioria foi rejeitado. Então, ali foi Jesus
formou discípulos e alguns seguidores, mas muitos dali daquele povo de Jerusalém realmente não creram, realmente não aceitaram Jesus e depois acabaram perecendo, né, conforme a gente leu. E aí então aqui a gente vê o relato, o objetivo, né, de Jesus ter encarnado. A gente viu aqui a separação dos primeiros discípulos que foram escolhidos para andar com Jesus, para andar com o Messias, ouvir os seus segredos, né? E a gente vai ainda continuar mergulhando, se aprofundando ainda mais nessa mensagem, tá bom? Então, a partir na outra semana, nós continuaremos no capítulo 2. Hoje a gente encerra o capítulo 1 e a gente vai falar muito mais a esse respeito mais para frente, tá bom? Obrigada por estarem conosco até aqui e a gente se vê até a próxima meditação, tá bom? Deus abençoe e até lá!